Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje estamos mais um episódio no nosso podcast. Estamos com convidadas muito especiais e hoje vamos falar de um tema que eu sou apaixonada, que é o raciocínio alfabético. Então, quero apresentar para vocês a Poliana. Ela é pedagoga, psicopedagoga e hoje trabalha no consultório. Isso mesmo. Hoje estou atuando só na parte clínica e fazendo as intervenções das crianças, avaliações e usando bastante o teu material, né? Legal. A Patrícia, ela é coordenadora pedagógica de uma escola da rede particular aqui de Curitiba, né, Paty? Isso mesmo. E a Paty a gente tem uma parceria muito grande. Muitas crianças dessa escola nós atendemos. Sim, e os resultados são fantásticos. Tem relatos, assim, emocionantes de professores e pais, assim, e a conquista das crianças é extraordinária. Ai, fico muito feliz. A Lades, né, grande fiel escudeira aí, né, de anos já, né, alguns anos trabalhando com raciocínio alfabético. A Lades também é pedagoga. É psicopedagoga, Isso. né? Eu conheci a Verônica em 2018, quando fiz uma das especializações, e foi amor à primeira vista, né? Depois eu procurei fazer os cursos e atuo hoje em consultório também, com a grande parte das crianças que eu atendo tem alguma questão de alfabetização. Você me disse um dia que a gente atrai aquilo que a gente ama, né? E isso me marcou muito. E realmente o método do raciocínio alfabético é fundamental no meu trabalho. Ai, fico muito feliz. Então, nós vamos começar esse nosso bate-papo entendendo um pouquinho como funciona, quais são as demandas, para que serve o raciocínio alfabético, né? Eu costumo dizer que o raciocínio alfabético foi o meu mascotinho, meu filho aí de 20 e tantos anos de caminhada. Eu fui criando essa metodologia aos poucos, né? Vendo tudo aquilo que funcionava. Para mim, eu tive um diagnóstico tardio de dislexia. E então eu também sou formada em pedagogia, fiz psicopedagogia, daí fiz psicologia, neuropsicologia, enfim. E atuando clinicamente, eu pensava o que poderia ter de eficaz e atrativo, porque sempre que chegava na hora da leitura e da escrita, as crianças reclamavam, porque a matemática ela é muito mais lúdica, mais colorida, mais jogos, né? Uhum. E aí chegava na hora de ler e escrever, todo mundo, ai, não, mas isso... Então, eu fui vendo aquilo que fazia sentido para mim, aquilo que eu via que facilitava o meu aprendizado, e com as crianças também. Então, o raciocínio alfabético, ele nasceu, assim... para trabalhar com essas crianças com dificuldade, mas ao longo dessa caminhada, a gente percebendo que ele tinha, né, uma validade, assim, até quantitativa, porque a gente faz os gráficos, né, para ver o desempenho de leitura, fluência. Se ele era bom com as crianças com dificuldade, então imagina se não funcionaria para quem não tinha dificuldade. E na minha caminhada no consultório também, eu tive a oportunidade, e tenho até hoje, de trabalhar a lógica do raciocínio alfabético com adolescentes, né, e com adultos. Já tive a oportunidade de poder trabalhar com adulta. Claro que daí a gente não faz exatamente todas as atividades do livro, mas a gente entendendo a lógica, né, esse aprendizado gradual de letras e sons, então a gente vai construindo aí um trabalho com essas crianças mais velhas. E logo, logo teremos o Raciocínio Alfabético 2, que já começou a nascer, mas eu preciso de mais horas no meu dia. Mas até o final do ano temos eu tenho esse projeto do Raciocínio Alfabético 2, e nós vamos ter uma novidade também, que eu já estou fazendo e trabalhando em cima de alguns livros de história, uma coleção de livrinhos para que as crianças possam ler. Então, eu peguei, assim, conjuntos de letras. Então, as primeiras 4 letras, primeiras 4, 5 letras, então tem um livrinho só com essas palavras. Aí, depois, mais um conjunto de letras. Então, as crianças, elas vão chegar num ponto que elas realmente vão conseguir ler o livro inteirinho sozinhas, né?
Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, que a gente pudesse conversar, né, dentro da realidade e do contexto de cada uma. Como que vocês percebem a efetividade da metodologia, né, a parte dentro da escola? Como que percebe isso daquela criança que estava com dificuldade ali, que foi encaminhada para o trabalho, a Poli, a Lades, dentro do consultório? Eu vou te contar um pouquinho, né? Acho que as meninas vão poder embasar bem isso. O que a gente tem? Várias crianças com tempos diferentes de aprendizagem. Uhum. E hoje em dia é tudo muito rápido, fácil, colorido, lúdico. Nem todas as propostas encantam, né? E você precisa abrir os olhinhos da criança para esse novo mundo, mundo letrado. A autoestima dela baixa porque ela não consegue ler e nenhuma das metodologias tradicionais trazem isso. Aí, na minha jornada ali, me deparei com a Verônica atendendo uma das crianças da escola e aquela criança já tinha passado por inúmeros profissionais e ninguém atingia aquela criança. E, de repente, essa criança começou a se descobrir como ser pensante, ser atuante, crítico, interventor. Mudou a vida da criança. Então, o que traz é dentro do tempo da criança, de uma metodologia personalizada e motivadora. Né? Então, quando a gente recebe a professora, corra aqui na minha sala que fulano está lendo. Fala, o quê? Fulano está lendo. Como assim está lendo? E lê tudo. Essa criança se sente o máximo, os amigos torcem, porque todos esperam por isso, né? E a vocês, então, a gente fica assim, emocionada mesmo de você poder mandar uma mensagem para a mãe naquele dia. Hoje temos surpresa. Legal. Por quê? Isso é um trabalho que nasceu aqui com vocês, né? Que conseguiram fazer tudo diferente de tudo que nós estávamos vendo. Muito promissor. Isso é interessante, né, Paty? Quando você traz de tudo é diferente, né? Porque apesar da gente trabalhar, né, com o método fônico, trabalhar com a questão do som das letras, mas tudo que eu vi, assim, de material, é tudo letra misturada, assim, não tem uma lógica. E o raciocínio alfabético, ele traz justamente essa questão da lógica, né? Então, é um trabalho bem gradativo. E quando você fala, né, essa questão de cada um tem um tempo para aprender, isso é muito interessante. E um dos princípios que quem faz o curso comigo, eu sempre coloco, é assim, não corram. Não importa quanto tempo a gente vai ficar naquela letra, mas a criança tem que ter segurança. Então, eu tenho um caso, assim, de um menino que hoje ele está comigo na psicoterapia, nem é mais, né, psicopedagogia. Ele tem deficiência intelectual, ele tem 3 anos e meio de defasagem. E ele veio para mim, nossa, muito cru ele foi uma criança que foi adotada. Então, assim, estimulação zero para tudo, né? E aí a gente ficou 2 anos e meio, eu lembro, a angústia da mãe. 2 anos e meio para trabalhar as vogais, para ele entender as vogais, os acentos e a primeira consoante, que é a letra P. E a mãe falava, mas ele vai aprender, que horas, não vai ler, todo mundo já está lendo. Eu falei, calma, confia em mim. Eu sei o que estou fazendo, confia. A hora que esse menino aprendeu, a tutora dele, que acompanhava os meus atendimentos, ela falava, Verônica, esse menino ensina as outras crianças na escola. É muito bom. Eu chego pro coleguinha e falo assim, ó, A, K, sabe? Então, foi bem interessante, e isso que você fala é muito real. E a escola, né, por ser um outro contexto que não o clínico, ela tá no seu papel de entender que cada um tem o seu ritmo, mas tem uma grade a cumprir, né? É verdade. Nós temos um cronograma, né? E o ano vai passando, os dias também. E a ansiedade dos pais e a cobrança dos professores também. E você me remete a uma questão, assim, no começo, do confiar, né? O professor sempre chega assim, mas será que vai ler? Mas não está funcionando. Porque a criança está naquela letra ainda. E ela só segue para a próxima se ela zerar tudo, né? Depois que, agora todos, né, o pessoal que trabalha, que acompanha teu trabalho,
a gente já sabe o tempo, que o tempo é nosso aliado, não é nosso inimigo. Sim. E assim, né, é impressionante, porque quando a gente recebe aquelas crianças, as crianças já vêm com a dificuldade pra gente, né? E aí, já o emocional também vem abalado junto. Então, muitas vezes, ela chega ali, até a postura, né? Encolhidinha, com aquele medo, aquele receio, e já fala... Mas eu não sei nada, eu não sei ler, eu não sei escrever. E aí a gente percebe também aquela pressão que vem de casa, né? Muitas vezes também da escola ali para a criança, porque os amigos já estão fazendo alguma coisa e ela não. E aí a gente vai falando, tá tudo bem, a gente vai com calma. E quando a gente começa apresentando essa parte, né, fonética para a criança, traz sentido, traz, né, as coisas vão se conectando, assim, né? E partindo lá das vogais que a gente vem apresentando para a criança, e quando ela começa a juntar e aquilo faz sentido, começa a perceber como é que nossa, levanta o emocional da criança, né? E até quando ela vai ler, eu sempre falo, eu gosto de falar som, som, porque assim, não é porque daí ela fica pipopa, não, som daqui, som daqui, som daqui, né? A gente usa a reguinha na ficha de leitura, som. Daí ela vai tentando, pá, né? Daí ela vai indo e ela vai lendo aquela palavra, só falar o som dela mesmo, é muito mais fácil. Vai tendo uma lógica, né? Isso, porque a gente parte daquilo que ela já consegue fazer. E essa evolução é linda, assim, quando eles conseguem, tem criança que fala, tira uma foto, manda para minha mãe, grava um vídeo, eu consegui, porque às vezes, por conta daquilo que ela está vivendo lá na escola, tá lá no 2º ano já, mas ela não está alfabetizada. As coisas que são apresentadas na escola são muito difíceis para ela. E quando ela vem para o consultório e pega a fichinha de leitura ali, que ela dá conta de ler, a autoestima, o brilho no olho volta. Eu trouxe até o livro de uma aluna aqui, que eu estou com ela há 3 anos, fechou o diagnóstico de dislexia, né? Quando ela chegou para mim, a hipótese era de TDAH, mas não fechou o TDAH, fechou a dislexia. E foi um processo bem longo, principalmente no início. Eu lembro que quando nós entramos no né, na letra M, ali, que era como foi difícil para ela conseguir, foi um tempo muito grande que nós ficamos. E ela conseguiu. E ela venceu, e hoje nós estamos terminando o livro, e ela tem uma ansiedade que ela fala, Lades, mas está terminando o livro, daí eu vou parar de vir aqui? Porque tem ela não quer, porque eles ficam seguros. Eu falei, não, o livro vai terminar, mas os jogos vão continuar, você vai vir mais um tempo. Mas é essa questão do tempo mesmo, né? Foram 3 anos, mas ela está alfabetizada, está escrevendo, está com a leitura, claro, tem as limitações deixadas pela dislexia, que a gente precisa trabalhar, mas é uma leitura fluente, que ela compreende, então é um dos casos, assim, que de maior sucesso. Tem vários, mas é que essa foi um grande desafio e que eu vi como o método foi eficaz. E agora, Lades, você falando assim, me lembrei também que as crianças, então, vêm, né, com TDAH, dislexia, enfim, a gente está ali trabalhando com eles e o relato já é de que em pouco tempo também o comportamento dessas crianças, né, com TDAH já modifica, porque trabalha bastante coisa com foco, tem muitas atividades ali, né, essa parte da atenção, a parte, né, de figura fundo. Então a criança ela vai evoluindo em várias coisas ao mesmo tempo. E é muito, muito bom, né, a gente tá presenciando isso e tendo essa devolutiva da família, porque até a família diz, nossa, agora meu filho também quer fazer lição de casa de forma mais tranquila, tá melhor. Então, a gente vê que funciona, assim, muito bem para outras coisas também, né? E, assim, não só a questão do transtorno específico de aprendizagem, né? Que nem a Lades está falando desse caso, um caso de sucesso, mas tem coisas que ficam para serem lapidadas, porque senão não seria um transtorno, né? E tem coisas que vão persistir. Mas aquela criança que, de repente, não tem um transtorno de aprendizagem e, né, teve uma dificuldade. Por exemplo, eu tenho bastante criança superdotada que
até pela rigidez cognitiva, enfim, por N, né, dificuldades emocionais ali do funcionamento do superdotado, enroscam no processo do aprender a ler e escrever. E aí, quando a gente começa, eles falam, não, mas isso aqui é muito fácil, né? Mas é um fácil que eles não dominam. Uhum. Só que é claro que daí o trabalho vai muito mais rápido, porque eles não têm um transtorno de aprendizagem. Sim. Né? Ou até um caso que você avaliou também, né, Verônica, de um menino que fechou a dislexia também, mas ele é alfabetizado. Mas nós vimos lacunas no processo e optamos por trabalhar o raciocínio alfabético com ele. Então, foi muito mais rápido, porque a gente foca mais nas dificuldades que a criança traz. Então, tanto para aquele que tem uma dificuldade maior quanto aquele que é menor, o método é eficaz. Porque ele tem essa lógica e ele tem os processos, tem os jogos, né? Então, ele é muito lúdico, é muito divertido, ele dá muita abertura para a gente de como trabalhar. Porque é um material, assim, que não é fechado, né? A gente usa esses materiais que você até trouxe aqui de N maneiras, dependendo de cada criança, de como a criança chegou naquele dia, né? Então, é muito... me fugiu a palavra, versátil. Muito versátil, é um material. É verdade, muito... e assim, também eu tenho algumas crianças no consultório que vieram porque iam começar ali o processo de alfabetização. E estavam angustiadas, porque às vezes tem algumas crianças que saem de uma escola pequena, né? Uma educação infantil pequenininha, para depois ir para uma escola maior. E quando chega lá nessa escola maior, às vezes não está tão preparado para esse desafio. E aí vem buscar uma ajuda também. E quando começa com toda essa ludicidade, né, que a Lattes trouxe ali, é muito bom. Até eu trouxe aqui, né, o joguinho de alguns que é favorito, assim, o sobe e desce, e as crianças gostam, a gente joga lá o dado, e a criança faz a leitura naquela matriz, isso é muito legal também, que ela tem que relacionar a cor, o número, encontrar uma palavra certa. Acho que até a gente poderia mostrar, de repente, vamos né? sim. Né? Então, o princípio de tudo, né, a matriz de letras. Então, nós temos uma ficha que a criança preenche conforme a letra que ela está trabalhando, né? Então, ela vai falando o som e junta. Som, junta, né? Som, junta. E assim vai caminhando. Então, não é a sequência de letras não é a sequência da ordem do alfabeto, é uma outra sequência de letras. O que a gente respeita só aqui? De repente, os pares, né, de fonemas surdos e sonoros, a gente trabalha de forma separada. E letras que têm 2 sons, por exemplo, também a gente trabalha de forma separada. Então, ele é bem categorizado para deixar a coisa bem separadinha. Então, ele é bem sistematizado, né? E conforme a letra que a gente tá, daí existem atividades no livro, né? Nós temos, acho que a gente podia pegar uma ficha de leitura. A Poli até está com aqui, ó, com a da letra D aberta, de repente, né, mostrar ali. Nós utilizamos essa ficha de leitura. Nós utilizamos essa ficha de leitura de formas diferentes. Então, a gente vai ler sempre no começo do processo com a régua pequena, né? A régua de leitura pequena, e a gente vem abrindo a palavra, abrindo pedacinhos da palavra. A gente pode ler de cima para baixo, né? Então, todas as palavras elas vão caber aqui nesse espaço. E nós vamos ler por matriz. Então, no final do livro, nós temos dados que a gente constrói, né? Então, tem o dado de cor, o dado de número. Nós temos aqui na ficha de leitura, né, as cores, os números. Então, a criança joga, você falando do TDAH, né? Desse rastreio. Então, por exemplo, caiu lá, 2 azul. Então, eu tenho que vir aqui no encontro do 2 com o azul e ver que palavra que é. Então, daí eu vou ler a palavra inteira, né? Então, eu faço esse treino por som, né? Vou abrindo e faço o treino do bloco visual da palavra também, né? Então, e a gente quantifica daí, né? A gente cronometra o tempo de leitura aqui na ficha. E a gente daí pode preencher um gráfico, que daí quem faz o curso já ganha essa planilha no Excel, já prontinha, só alimentar com os dados, né, da ficha de leitura da criança.
e a gente pode colocar isso num relatório. E daí eu acho que a Paty pode, né, falar dos relatórios que recebe. Recebo os relatórios por ciclos. Por ciclos. É muito interessante, porque ali, esse relato que eu trago para vocês, a gente acompanha seriamente aonde a criança está, de onde ela veio e para onde ela vai, né? Então, você consegue ter noção de todo o processo da criança, os progressos, as dificuldades, né? Porque com as dificuldades que a gente são os desafios, e aonde que ela vai chegar. Então, eu recebo praticamente quinzenalmente os relatórios né, por ciclo de cada criança, e ali a gente vai acompanhando, e com isso o professor se sente cada vez mais seguro para poder investir com a criança, abrir o repertório dele de desafios, porque muito a gente faz em parceria, né? Porque normalmente a gente, pensando numa criança com algum transtorno, ela tem um PEI, ela tem um projeto ali todo específico para ela, que precisa desse apoio, desse suporte de vocês, que a gente vai trabalhando e vai fazendo. Então, tá tudo ali bem descritinho, quais são os avanços, aonde que nós podemos, o que a criança já domina, e com esse dominar, a autoestima dela tá lá em cima, né, que foi o que você contou, Poli, que a criança fica feliz ali, e ela vem para a escola transformada, né? Sim. Essa criança que ganhou lá com vocês no consultório, ela vem transformada, vem para a escola feliz, e os resultados são muito positivos. Então, eu posso engatar aí, porque me fazem sempre uma pergunta quando eu estou dando o curso, né? Porque é uma metodologia muito específica, e daí toda turma pergunta: mas não vai confundir com o que a criança aprende na escola? Você acha que atrapalha? Não. Não, é a base, porque ele, como eu disse para vocês, é personalizado, né? Então, a criança só vai avançar e ela só vai se sentir segura porque ela já sabe o que ela domina. Isso. Ela consegue fazer aquilo, e aquilo que ela não domina ainda, você vai trabalhando também junto. Então, essa parceria que a gente tem com vocês é fantástico, porque a gente sabe, é segurança para nós, escola, para nós professores, o que você consegue extrair daquela criança. Porque se ela não estiver segura, feliz, brincando, sentindo bem, você não tem avanços significativos. Você não vai, porque o transtorno não te deixa ir. Porque é algo, né, orgânico ali, não dá para você... o que você vai fazer com uma criança dessa? Você tem que valorizar e conseguir mais, extrair mais, porque ela se sinta bem, confiante e desenvolva bem. Então, ele é um suporte maravilhoso para nós em escola. Então, a gente consegue trabalhar com o nosso material, ele não vai conflitar, porque a gente tem material, a escola tem o seu material, a sua metodologia, não atrapalha nenhum método, né? Os construtivistas, todos, a escola tradicional não atrapalha ninguém, só favorece. É um método muito bom, muito eficaz mesmo, e os resultados são impressionantes. E uma coisa assim que é muito legal também, que eu vejo nesse método, porque ele traz as letras, né, de forma variada. Então, traz pra gente letra cursiva, traz pra gente caixa alta, né, a letra de imprensa, traz pra gente o maiúsculo, minúsculo, de todas as maneiras. E aí, a criança se dá conta que ela tá lendo de diferentes formas, né? Assim, com diferentes tipos de letra apresentadas para ela, ela consegue fazer a leitura. É verdade, pô, ele não é fechado na letra caixa alta. E muito pelo contrário, né? A gente apresenta todas as formas e a gente já começa desde o início com a letra cursiva. Todo mundo, mas a escola não tá. Fique tranquila. Ele vai ser o sucesso da turma, que ele vai ser o primeiro a escrever em letra cursiva. Isso. Né? E seguro, né? E até que você colocou ali, Paty, da criança que traz aquele resultado. E quando a gente vai fazendo a anotação, porque a gente vai fazendo esse registro, até da fluência que ela está tendo na leitura ali,
eles vibram porque eles querem ver, né? Em quanto tempo eu li na vez anterior e agora? Como que tá isso? Quantos acertos eu tive? Quantos erros? Um outro material que é bem legal, já puxando assim, é esse material da construção das frases, né, Verônica? Para a escrita. Quando a gente pega marcador. Essa parte da leitura ali, e daí a gente já começa a fazer a escrita das frases também com os marcadores. Então, como eles, no início, eles acham que cada símbolo é uma sílaba, né? E daí a gente vai conscientizando eles de que cada símbolo é uma palavra e como isso ajuda eles na construção das frases, mesmo alunos com bastante erros ortográficos que eles têm no início, mas eles já começam a ter essa consciência da palavra, né? De como que essa palavra é formada. E é uma das atividades que eles mais gostam, e daí a gente faz aquele treino, né, da memória também, de tirando uma parte da palavra. Então, é uma dificuldade que os professores têm em sala de aula, de trabalhar essa hipersegmentação e a hipossegmentação das frases, né? E eu tenho 15 anos de escola antes de ir para o consultório, então eu sempre falo para os professores assim que o chão de escola eu conheço, que eu não gosto de dar sugestões muito fantásticas assim, porque eu tenho consciência do que não são aplicáveis. E como é difícil trabalhar algumas questões que, com o método, elas se tornam mais simples. Pelo menos a gente tem um norte ali de começar e tem a Verônica tem o dom de conseguir colocar o lúdico em tudo, né? Foi a primeira vez que eu vi uma metodologia lúdica para trabalhar essa questão. Eu penso por imagem, né? Então não adianta, eu tenho que transformar tudo, né? E sabe que eu uso até, Verônica, porque assim, os pais, eles passam por um processo de luto também, quando eles têm que procurar a gente, né? Eles chegam machucados, eles não queriam investir na terapia psicopedagógica, porque o filho está com uma dificuldade de aprendizagem. Então, às vezes, eles também chegam sem chão. Sim. E eu, muitas vezes, quando eu apresento o material, eu apresento você, assim, eu pego a tua foto ali no final, né, falo de como você conseguiu usar essa tua dislexia, esse diagnóstico para o teu bem e para o bem das pessoas, né, que estão agora conhecendo o método e como isso faz diferença também para as pessoas. Não, a metodologia que eu uso, ela foi criada por alguém que, além de ter estudado muito, vivenciou essas dificuldades e superou. Né? Ai, que lindo. E sabe que até a mãe desse menino que eu avaliei, né, quando fechou o diagnóstico de dislexia, ela falou assim, mas e agora? Meu filho não vai ser nada na vida. Eu falei, eu acho que eu sou bem na vida. Eu tenho que, né, o consultório do jeito que tenho, dou aula na pós-graduação, olha minha formação. Claro que ele vai ser alguém, mas ele precisa de treino, né? Agora, sem treino e uma metodologia sistematizada, aí fica realmente difícil, coitado. Temos que ajudá-lo, né? São estratégias, né, que o material oferece, que as meninas oferecem. Então, essas estratégias que não estão no dia a dia das crianças, né, típicas ou não, ajudam muito, porque eles precisam de ferramentas que alimentem essa curiosidade, o sentir capaz de estar ali dentro de uma sala de aula de primeiro, segundo ou terceiro ano, que aí as crianças vão passando e a dificuldade vai se arrastando com ele. E quando vocês trabalham, quando você estava ali mostrando a matriz e o começo, eu estava pensando daquelas crianças que elas vão trabalhando por blocos e elas não esquecem, né? E não esquecem, porque é um aprendizado, sabe, significativo, que, assim, né? E assim, até pensando na parte a neurociência da leitura e da escrita, né? Se nós formos pensar, o método fônico, ele realmente, quando bem aplicado, ele é muito, ele consolida, né, nas áreas realmente de linguagem. Quando a gente ensina a ler pelo bloco da palavra, pelo visual, como se fosse uma imagem, um desenho, né, que são aquelas crianças, escreve uva, casa, mas ela não adquire um valor sonoro para cada uma das letras, né? Então, a gente usa áreas, né, os artigos científicos mostram, a gente usa áreas contrárias às áreas de linguagem, não são nem áreas de linguagem que a gente usa, porque a gente está trabalhando com uma imagem.
né? Não tem valor sonoro aquilo. Então, a mesma coisa que pegar, sei lá, a imagem de um círculo, de uma casa, né? E achar que está lendo alguma coisa. Não. São outras áreas, né? Outra circuitaria cerebral que a gente usa, né? Quando a gente trabalha com imagem, diferente de quando a gente trabalha essa questão de som. E realmente é uma coisa que fica, que consolida. Né? Eu vejo até, assim, de todos os meus pacientes, mas eu gosto de dar bastante o exemplo desse menino que tem uma deficiência intelectual. Ele tem pouquíssimos erros de escrita. Pouquíssimos. Né? Porque realmente fica. Né? Exatamente. Ele fica, parece que a criança absorve mais. Sim. Ela retém ali melhor, e aí depois, durante a caminhada, você percebe que quando ela entende qual que é o processo, que é só juntar som com som, e aí ela, nossa, eu tô lendo, né? O olho brilha. E é interessante, assim, que até mostrando, né, esses materiais também que que fazem parte do trabalho, né? Mas, assim, qual que é a lógica, né? Se a gente for pensar, deixa eu pegar um aqui. Então, por exemplo, a gente trabalha a consoante com a vogal, né? Mas aí a gente já trabalha o contrário também. Então, por isso que, de repente, as crianças vão conseguindo ler outras palavras que não foram trabalhadas, porque essa questão sonora, ela já foi bem trabalhada. Então, a gente trabalha, por exemplo, ji e o ij, né? O jo, hoje. Então, o ma-am, né? Então, ela já chega lá naquele, de repente, no arquifonema M, R. Então, isso é mais, mais adiante no livro, mas por a gente trabalhar isso já desde o início, então ela entende essa inversão de sons. Né? Então, isso fica bem, bem evidente também. Né? Quando a gente brinca bastante com as pseudo-palavras, né? Isso, muita traz pseudo-palavra. Para a criança ali. Eu gosto também de usar bastante. Eu tenho uma mesa de vidro no consultório e aquelas canetas coloridas para escrever no legal. vidro. E aí eles vão lá, eu falo, não, então agora vamos lá, agora a gente vai trocar essa letra, vai colocar uma outra no lugar e o que vai ficar? E aí eles vão vendo as possibilidades. E às vezes eles falam. Não, mas não existe essa palavra. Mas tudo bem, não existe. Mas a gente tá vendo que som que tá fazendo. E aí a gente vai trazendo mais e mais oportunidades de brincar com esses sons. E eles vão fortalecendo cada vez mais o aprendizado da criança. Muito e aí você bom. não vê aquelas trocas simples, né? Trocas simples de V e F, né? Não existe isso mais. A partir do momento que ele consolidou o som, acabou, né? Pode ter troca, sim, por exemplo, de X com CH, que daí não é o mesmo som. E aí, de repente, é treino mesmo, muita leitura para você conseguir reter aquela imagem daquela palavra, né? Mas as trocas que o som faz a diferença, né? Isso daí realmente não acontece. E o que a Poli falou é muito importante, a gente, né, trabalha muito com pseudopalavra. Porque uma pessoa que sabe ler pseudopalavra, imagina, quem dirá uma palavra, né? Isso mesmo. E agora, também lembrei uma coisa legal aqui, que eles começam... Eu tenho muitas crianças com dislexia que eu atendo, e é natural que, às vezes, na hora de ler a letra ali, eles invertem a posição, né? Então, a gente trabalha bastante com esse material aqui, né? Que ele é bem rico, então traz para a criança. Não, para que lado que tá essa barriguinha aqui? Vamos ver, para o lado esquerdo, para o lado direito, a gente vai trabalhando bastante. Só que isso é intensificado antes também no livro, quando a criança tem ali que fazer, então, continuar, às vezes, uma simples sequência, né? E aí ele fala, mas por que eu tenho que fazer essa atividade? Às vezes, os mais velhos, às vezes, perguntam pra gente, né? O que é, por que fazer esse tipo de coisa? Aí a gente explica, sabe aquela letra que às vezes parece que está para um lado, mas ela é para o outro. Então, quando a gente faz tudo isso, também a gente tem que observar melhor. E aí a criança vai, né, com o tempo, percebendo a posição exata de cada letra. Então, barriguinha para um lado, para o outro, direita, né? esquerda, já trabalha toda a isso orientação é espacial. muito legal, né? exatamente. É um livro que é um material, na verdade, todos, né, os jogos, que trabalham não só
essa questão dessa discriminação auditiva, mas tem muito do visual, né? Que nem a Lades fala, porque tudo eu deixo, tem que deixar, né, visual o negócio. Encantador, né? Então, trabalha muito do processamento visual também. Né, essa questão assim até da discriminação com a régua, né, seja a régua de leitura, seja os marcadores para escrita. Então, por exemplo, estrela é sempre uma palavra que começa com letra maiúscula, a bolinha é sempre uma palavra que começa com letra minúscula, e sinais de pontuação. Então fica muito evidente, assim, né, essa parte visual também. Até a questão de quando a gente está trabalhando com os marcadores, deles terem que usar cores diferentes, porque as palavras são diferentes. Então, no início, eles têm dificuldade, depois eles já percebem como isso funciona, daí eles querem fazer o joguinho de tirar um símbolo, tirar o outro, falar a frase sem uma parte, sem uma palavra, sem a outra. E quando eles vão para os textinhos, eles já vão e automaticamente eles vão conseguindo fazer. No início é aquele susto, assim. Eu tenho um aluninho que eu estou atendendo agora, de 1º ano, que ele tem medo, até ele olha para a ficha de leitura, mas eu tenho que ler essas palavras grandes, não, né? Eu só vou ler as de cima. Então, você vai indo devagar e esses dias eu peguei o quadro branco, daí para as pseudo-palavras, ele encheu o quadro. Mas ele achou tão divertido escrever no quadro, ao invés de escrever no caderno ou no livro, que daí ele quis mostrar para a mãe depois tudo que ele tinha escrito, porque eu acho que ele nunca escreveu tanto, né? Sozinho, por ele mesmo. Então, eles vão realmente tendo essa autoestima, essa confiança, eles vão fazendo associações. Tem um outro menininho que eu atendendo esses dias aí, ensinando o M, deu M, ó, e ele, é assim, ó, Aí, quando a gente vai retomar agora, ele lembra do então eles vão fazendo associações também que tem sentido para eles, mas que não tira o sentido de validade ali do que a gente está ensinando, né? Sim, com certeza, com certeza. E tem o baralho das boquinhas também, né? Que a gente forma palavras e as crianças ficam muito mais na boca, né? No formato da boca, do que nas letras que estão aqui, né? Exato. Então é legal porque é um recurso que a gente usa bastante de início para realmente marcar bem essa questão, né? De como fica a boca, para onde vai a língua na hora que a gente está fazendo aquele som. Eu gosto de trabalhar no início o troca-letras com o baralho das boquinhas. Porque daí, mesmo que eles ainda não dominem ali a grafia ou não lembrem, pela leitura das boquinhas, eles conseguem formar. E aí depois, né, quando tem aqueles textos também, a criança tem as boquinhas para decifrar, né? Elas gostam bastante e elas se sentem bem motivadas, que elas estão conseguindo e elas falam... Mas é só com a boquinha? Eu vou conseguir e conseguem. Eu li! Era isso. Muito bom. E é interessante a gente pensar, né? Agora puxando um pouquinho para a questão da dislexia, que quando a metodologia tem uma lógica, fica muito mais fácil o aprendizado. Eu falo por mim, inclusive, de uma segunda língua, né? Então, a segunda língua sempre é uma pedra no sapato, né? Mas se a metodologia for estruturada, eu sempre encorajo, né, as pessoas disléxicas que eu atendo hoje, até um adolescente, inglês já desisti. Falei, não desista, né, vamos procurar o lugar certo, metodologia certa. Porque é justamente de repente você pega um profissional, né, formado em letras, né, porque, né, ou vai um professor de inglês, ou enfim, de outro idioma, e não tem muito o manejo de como se dá esse aprendizado, né, então, até falando por mim mesmo, né, de repente, quando eu comecei a estudar alemão, a professora vinha com uns textos gigantescos, assim, sabe? E eu consigo ler tudo em alemão, porque som eu vou bem. Então, só não sei o que eu tô lendo, mas eu tô lendo. Aí eu peguei e falei assim, não. Ainda bem que eu sou adulta, bem resolvida, né? Falei, não vou conseguir aprender desse jeito. Tô me sentindo muito frustrada. O que você quer que eu aprenda? Me fale. Me dá 2 verbos. Vamos trabalhar 2 verbos e vamos crescer nas frases, pode ser? Então, você quer o comer. Então, eu comi, a menina comeu. Eu comi pipoca ontem, sabe? E vamos crescendo. Daí, até a professora falou assim, nossa, mas você pensa ao contrário do que todo mundo? Eu falei, pois é. Então, que bom que eu estou podendo, né, te dizer isso.
e porque eu poderia ser uma aluna que, né, minha autoestima fosse ficar, né, mais balançada aqui e eu fosse me achar menos capaz. E daí a professora até pegou e falou assim, nossa, eu estou usando teu jeitinho de frases, ela falou, teu jeitinho de construir com todo mundo. E, nossa, sabe que todos os meus alunos estão gostando? Eu falei, sério? É mesmo? Então, assim, essa coisa, isso é muito importante, né? Porque, de repente, a gente acha que tudo tem que ter um sentido muito amplo, de acordo com o contexto social. A coisa vai acontecendo, né? Mas a gente tem que ter um ponto de partida, e isso tem que ser de partes para o todo. Então, não adianta a gente querer frases mirabolantes de começo, de início, sendo que a criança não domina aquilo, né? Então, a gente vai ampliando o vocabulário com o raciocínio alfabético, a gente vai ampliando, as frases vão ficando maiores, os textos, mas isso tem que ser respeitado e tem que ser gradativo. Porque eu imagino que a sensação eu adulta aprender uma segunda língua é mesma da criança que está aprendendo, né, a ler e escrever. Eu estou aprendendo uma segunda língua agora também, que é o inglês, e eu nunca tivemos uma relação muito boa. E eu me senti exatamente assim. Nós temos um professor particular, meu marido e eu, e meu marido é muito de querer já o todo para. Eu falei, tem que ir devagar, senão eu não vou aprender. Eu falei, olha, eu ensino as minhas crianças com dislexia assim. E o professor é muito bom, nosso teacher. Então, eu preciso entender. Eu preciso entender a lógica do som, eu preciso entender como isso se constrói. E daí, é bem essa sensação. Eu falava, eu acho que eu me sinto aqui como os meus pacientes se sentem lá na escola ou até no consultório. E eu não tenho nenhum transtorno de aprendizagem. Então, tem crianças que chegam para a gente que também não tem nenhum transtorno de aprendizagem, mas que a metodologia que foi utilizada não alcançou. E daí o método do raciocínio alfabético consegue alcançar. E são crianças que passam por nós muito mais rapidamente, né? Porque elas precisam só que o método ensine logicamente para elas e daí elas conseguem, né? Eu hoje no inglês eu percebo isso. Estou muito longe da fluência, né? O professor brinca, me dê 2 anos, Laís. Mas eu já consigo compreender, né? Eu já consigo olhar e saber, o som não é assim, o som é diferente, porque eu pedi para ele usar essa lógica também na segunda língua, né? Não, e fica muito mais claro para a gente, né? E eu fico pensando, imagine uma pessoa que não tem esse conhecimento, né? Com murchinha ela fica, né? Tipo, não consigo, né? E pensando também nessa estrutura lógica, na metodologia como um todo, a gente pode também, tem escolas aqui que utilizam, né? Não só no âmbito clínico, mas tem escolas que usam o raciocínio alfabético. Daí tem coisas que são adaptadas, né? Então, por exemplo, o marcador, né, de escrita, né? Não é um para cada criança, mas a professora tem um marcador grandão e constrói a frase no quadro, e aí todos escrevem aquela frase. Então, tem algumas adaptações que são feitas, né? Porque é diferente. A gente está ali, né? Só a gente e a criança, mas aquele professor que tem 30 em sala, né? Então, a coisa tem que ser adaptada. E até em sala de aula, eu também já tenho uma bagagem grande, né? Muitos anos de sala de aula. E a gente vê que faz muita diferença quando vem consolidado já das séries iniciais ali. Porque pode ser mais fácil, pode ser mais simples. E às vezes, se é algo construído já, mais simples, mas que seja eficaz, ele se torna melhor depois, né? E então não adianta a gente sair no desespero no comecinho e aí ter sequelas mais para frente. Então, se a gente constrói algo bem efetivo no começo, depois fica muito melhor, né? Essas dificuldades escolares, né, a parte que tem essa vivência, a gente vai percebendo que, assim, até o 5º ano, né, os professores têm essa característica mais de acolher, né, mesmo. A gente vai adaptando, mas assim, daí Fundamental 2 a coisa já começa a ficar mais difícil, o ensino médio daí que, né, o adolescente se perde. Hoje até estou fazendo avaliação de uma adolescente, ela está no 2º ano do ensino médio, e assim, claramente é uma dislexia e que nunca foi vista. Então, ela relata as dificuldades que ela tem hoje para conseguir compreender o conteúdo das matérias, né? Então,
veja, né? Que é isso Quanto que sofrimento, você... né? Quanto sofrimento até chegar lá, né? Isso. De repente, e né, a gente Sim. poderia fazer esse caminho já desde muito cedo, né? Para que Algo significativo, né? Isso. Fosse tocante a ela. Porque a gente sabe que o brincar é importante, a criança precisa brincar até os 10 anos para que seja um adulto bem resolvido. Mas imagine essa criança que virou um adolescente que foi passando a mazela que ela tem, né? De não se Sim. sentir capaz, de não se sentir pertencente, porque para eles a pertença é uma das coisas Sim. mais importantes, né? Sim. Então, ele não está pertencendo àquele mundo letrado. E o quanto ele se sente distante. E às vezes ele se exclui também daquele grupo, né? Por conta disso. Sim. Então, a gente percebe que realmente o trabalho não feito de forma precoce, né? Ele traz sequelas sociais e emocionais, né? Exato. Isso, com em certeza. todas as disciplinas, né? Porque quando eles estão com essas lacunas na alfabetização e eles começam a matemática de uma forma mais formal ali no final do segundo ano, início do terceiro ano, que entra a multiplicação, a divisão, como eles têm dificuldade. Porque eles não conseguem entender a lógica, né? Claro, existe todo um trabalho com a lógica que o material traz também, mas eles não conseguem interpretar aquilo que está escrito. E daí a gente tem que tomar um cuidado também, porque às vezes a escola oferece ali o ledor, que é importante, que tem alguém que auxilie, mas se a criança fica sempre com aquilo, ela também não aprende a criar os seus recursos. Então, não pode ter a dependência, né? Isso, é por um tempo, até que ela consiga, daí a gente faz esse desmame, daí ela vai, essa menininha aqui que a gente tá, que eu falei dos 3 anos, então, ia para fora de sala com o ledor. Aí, agora volta para a sala, mas a professora ainda auxilia. Agora a gente está trabalhando a autoestima e autonomia para que ela leia sozinha, ela consiga fazer, só tem um auxílio de releitura. Então, é todo um processo para que eles tenham independência. Sim. Né? Porque isso na autoestima da criança, do adolescente, depois é muito importante. Sim. E é muito verdadeiro isso que você está falando, né? Então, as ferramentas, elas são dadas, né, até certo ponto, porque se você cria uma dependência, você não, né, isso é muito prejudicial. Então, e isso é um dos complicadores que eu vejo, né? Então, tem crianças que falam, mas eu sou autista, eu tenho dislexia, então você tem que ler toda a prova para mim. Daí já cai na malandragem, né? Eu acho que a muleta, e aí já perde, né, o objetivo principal, que era, de repente, aquele recurso como um meio para chegar lá. Isso. Né? Então, é importante trabalhar nesse sentido para que entenda que em algum momento isso não vai mais existir, né? A autonomia, né? Trabalhar com a autonomia da criança para virar um adolescente funcional. Exato. Sim, com certeza. E daí é muito importante essa parceria com a escola, né? Que a Patrícia falava, assim, porque para a escola compreender também aonde que a criança está. Porque, às vezes, nos nossos relatórios, nós colocamos os avanços. E se a escola não está muito atenta, ela não percebe esses avanços. Porque ela está olhando a criança ali no ano escolar que ela está inserida. Isso, mas é bem importante. O que ela está conseguindo fazer, às vezes, é de 2, 3 anos anteriores, mas existem progressos. Então, a escola também precisa estar atenta a isso, que ela está progredindo dentro daquela realidade dela. É verdade, cada um dentro do seu tempo para você poder... como que essa criança vai ser promovida a uma nova série, né? Se ela não deu conta daquela. Não estamos falando de uma reprovação, mas a gente está falando de olhar a criança dentro do tempo dela. Esse acolhimento é importantíssimo para a criança. Sim, com certeza. E, gente, vamos falar um pouquinho desses recursos que nós temos aqui. Como que vocês, de repente, usam o baralho de sílabas? Eu sou apaixonada por ele, assim. A gente vai separando, né, aqueles fonemas que já trabalhou com a criança, então faz um jogo, distribui algumas cartas para mim, algumas cartas para crianças, outras deixa ali para ir comprando, né, então se torna algo bem lúdico mesmo. Tem os coringas. E eles vão formando palavras e também é um jogo muito versátil, né, o baralho das sílabas é um dos meus xodós, assim, no consultório. Eles gostam, eles se sentem desafiados, depois a gente vai trabalhando também as dificuldades ortográficas que eles têm.
E daí eles têm mais dificuldade em formar as palavras, e daí eles querem inventar palavras, e daí a gente combina se pode ou se não pode, e tem nome de cachorro, de tio, de gato. E aí pode entra, dar né? a pontuação conforme o número de sílabas, né? Para incentivar a formar palavras, né, com mais sílabas, porque tem, por exemplo, o não, pão, né, que é uma carta só. Ah, já formei. Bom, você quer 5 pontos, você pode ir atrás de 10 e 15, né? E é legal. E esse jogo aqui, eu vejo que ele é interessante, inclusive para adultos. Eu gosto de levar para a praia, porque eu adoro uma jogatina. Daí, a gente, às vezes, troca a tranca pelo baralho de sílabas, né? É bem legal. Agora, já vou mostrando outro baralho, já posso falar que eu sou super fã também, o das boquinhas, porque além das pseudopalavras, os meus pequenos gostam muito de jogar jogo da memória. Não só os pequenos, até os grandes, a gente também gosta, né? Cria com eles lá, o vogal, vamos juntar, gente, vamos fazer agora uma opção aqui de jogo da memória, a gente coloca as vogais com as suas variações diversas, né? E aí vai fazendo os desafios. E é legal porque cada vez vem de um jeito diferente, né, o trabalho. Então, às vezes, você só... hoje não vai ser o jogo da memória, hoje vai ser um tipo de rouba-monte, ou hoje vai ser um desafio de quem faz o som mais rápido. O jogo do tapa, que eles adoram, né? O jogo do tapa, que eles gostam também. E é muito válido, muito bom mesmo. E temos também a nossa reguinha de leitura. A reguinha de leitura, ela é justamente, né, tem os 2 tamanhos. Essa é mais para o início do processo. Então, eu vou lendo a palavra, ou abrindo a palavra por pedacinhos, ou a palavra inteira. E aí, tem o recurso da régua de frases. E o legal, o interessante, é que a cada frase que a criança vai lendo, ela já vai sublinhando as palavras principais. Então, a gente já ensina, né, a sintetizar o que está escrito. E aí, ela vai olhando no final do texto, já está tudo sublinhado. Então, de repente, tem alguma pergunta de interpretação, ela só retoma, de repente, tudo que já estava sublinhadinho, né, para achar a resposta daquela pergunta. Um outro recurso que é bem legal é o baralho de acentos, né, Verônica? Porque a gente trabalha... a figura, né, e o nome dela, então, trabalha com o jogo da memória, mico, né, eles gostam muito de brincar de mico com esse baralho, e trabalha também o plural. Eu não achei o balões agora aqui rapidinho. Tá misturado. Tá misturado, mas trabalha o singular, o plural e os acentos. Então, de uma forma bem lúdica também, é um outro recurso bem bacana. Porque um é uma terminação, né, balão, e outro balões, termina com ões. Né, e também os outros acentos, né, o acento agudo aqui, então dá pra a gente trabalhar, quando eu trabalho o tio, que até tem no livro, né, o a gente separa só essas cartinhas, então é uma forma de fixar, assim, bem legal também. Isso. E tem o baralho de vogais, que segue a mesma lógica do de acentos, né? Então, são as palavras que têm o mesmo começo, né? Ali, o de acentos, as palavras que têm o mesmo final. E daí tem, né, acho que aqui está fora de ordem, mas tem todas as fontes de letras e a imagem correspondente com aquela letra que inicia, né? Então, segue a mesma lógica. Tem, nas cartas que tem a letrinha, tem a palavra, mas a gente sabe que de início a gente não vai usar essas palavras, porque a criança ela não está nesse nível, a não ser que seja um adolescente, né? Mas se não, eu falo para desconsiderar a palavra, né? E focar só no som inicial de cada imagem. Então, temos vários recursos que podem ser utilizados para deixar o raciocínio alfabético mais lúdico, né? E até porque esses recursos, como são variados, eles trazem mais alternativas para a gente realmente no trabalho, né? A gente fica, às vezes, numa mesma letra por bastante tempo. E aí, esses recursos variados, eles dão também uma opção para a criança não enjoar. Sim, e claro. aí fica mais versátil, fica mais agradável para eles também. E uma coisa que a gente coloca também, sempre, né, as crianças têm o seu caderninho, né, então a gente
coloca a importância da criança levar uma pequena tarefa para casa, né, para reforçar, né, o aprendizado. Então, é uma tarefa que ela vai fazer de forma individual, os pais não precisam ajudar, aliás, quando os pais falam que vão ajudar, me arrepia, né? Porque tentar ensinar som de letra para os pais é difícil, né? Então, eu falo, não, fique tranquilo, pode deixar que ele vai fazer sozinho. Então, assim, uma simples tarefa do tipo, leia e copie, né? Porque esse treino, ele é muito importante. A gente sabe que nos transtornos de aprendizagem, assim como no TDAH, assim como no TEA também, né? Uma das habilidades de funções cognitivas que a gente precisa estimular é a memória operacional, né? Então, a gente tem que ter uma sistematização, a repetição, ela é muito importante, muito, 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 porque é com a repetição que vai ser consolidado aquele aprendizado. Então, a repetição, ela é fundamental, né? Todo mundo fala, mas vai ficar repetindo. Vai ficar repetindo. Claro que não, como a Poli falou, não exatamente com a mesma estratégia, mas a repetição, ela é muito importante, né? Então, as tarefas também fazem parte aí. Fazem parte, e eles vibram quando eles trazem, já dizendo, eu fiz sozinho. Que eu falo, não precisa nem pai, mãe, não precisa nem ficar, né? E até quando, de repente, vai trabalhar com a ficha de leitura, como a gente cronometra, de repente, de ensinar a criança a ter essa autonomia. Cronometre você, né? E é legal que nesses gráficos de desempenho, a gente vai vendo que quando a gente lê, principalmente no início do processo, quando a gente lê abrindo a palavra, né? Leva um tempo maior, mas a quantidade de erros, ela é menor. Quando a gente põe a palavra inteira na régua, a gente vê que a leitura ela é mais rápida, mas a quantidade de erros aumenta. Então, isso fica muito interessante para fazer esse comparativo. Então, quando a gente coloca os gráficos de desempenho de leitura, então a gente pode realmente olhar ali, né, o que foi mensurado. Então, fica bem visível, assim, até para os pais, até para a escola, né, desse desempenho. E conforme os treinos vão acontecendo, né, o tempo vai diminuindo e a quantidade de erros também. Então, isso é bem interessante. Então, trabalha bem essa questão da fluência mesmo da leitura, né? E você falou agora há pouco que as crianças vêm também com as atividades e muitas vezes a gente tem ali crianças com dificuldades motoras. Sim. Né? E não consegue fazer uma letra, tá muito difícil fazer um traçado de uma letra que parece ser tão simples quando na verdade exige também bastante da criança. E aí a boa e velha caligrafia, ela traz também um retorno, né? Pra gente. E a criança vai ali devagarinho, evoluindo, não consegue fazer cursiva, tá tudo bem, ela usa uma outra letra, não tem problema, mas muitos têm aquela vontade de usar a letra cursiva. E eles vão fazendo, e eles vão vibrando, porque devagarinho estão conseguindo ter o controle melhor da sua letra, do seu traçado, e falando, nossa, sabia que agora eu já consigo até entender aquilo que eu escrevi? Então, muitas vezes vem, né, aquela queixa da família, poxa, a gente não consegue ajudar porque não consegue entender o que está escrito. E aí a criança consegue ir melhorando no processo da leitura, da escrita, né, e do seu registro também. É muito bom. E tem crianças assim que a gente percebe, até falando da dificuldade motora, que talvez não cheguem a escrever, por mais vontade que tenham, até conseguem aprender a letra cursiva, mas aí a velocidade de escrita é muito, muito lenta, então realmente não consegue acompanhar na sala de aula. Então, ok, daí trabalha, né, com outras fontes que de repente tem um traçado mais, né, mais reto e que seja mais fácil. Mas um princípio que a gente sempre coloca no raciocínio alfabético tem que saber o que é letra maiúscula, o que é letra minúscula e sinais de pontuação. Então, mesmo que escreva, né, na folha, né, de caligrafia, a letra maiúscula ela tem que estar diferenciada. Né? Então, de repente, a letra maiúscula vem até aqui em cima e todas as outras ficam dentro da linha que está pintadinha.
né? Então, isso é importante. É importante. Para que saiba, né, saber os substantivos próprios, né, Isso, o uso da diferenciar. letra, e diferenciar começo de frase, enfim, isso é importante também. Então, a gente vai adaptando, né, que nem a gente falou, tudo é adaptado. O que importa é a gente entender exatamente o funcionamento dessa criança para conseguir, né, colocar as adaptações para que ela, né, consiga ter sucesso aí no trabalho, na caminhada pelo raciocínio alfabético. Isso, ó, exatamente isso, né? Então, de repente, aqui, ó, a letra maiúscula vem até aqui em cima e as outras ficam aqui dentro, né? Tudo bem, perfeito, não tem problema. Mas, ó, ponto final, né? É bem isso. Gente, estamos chegando ao final da nossa conversa. Quero agradecer muito a participação de todas. Dizer que não é fácil quando a gente cria algo e a gente é meio perfeccionista, né? Por isso que, assim, esse material, assim, até quando na pós, ai, professora, vende? Não vendo. Porque parece simples, né? Mas assim, sabe, tem algumas especificidades, assim, que tem que ter um manejo correto da metodologia, porque senão é mais um material, é mais um recurso que aquele profissional vai ter, e que daí fica misturando um monte de recurso, e daí acaba perdendo sentido, né? A metodologia acaba, né, não sendo efetiva. Então, quero agradecer demais e dizer que, nossa, super confio, né, no trabalho. A gente já está juntas aí há um tempo, né, cada uma no seu espaço, mas sempre tem troca, e isso é uma coisa bem, bem legal, porque o trabalho de consultório, diferente da escola, é um trabalho muito solitário, né? Então, tem dias que eu falo, ai, eu quero conversar com alguém. Não, e até contar, né? Eu várias vezes te mando umas mensagens, olha aqui, o que essa criança está fazendo? Então, essa troca, né, isso é legal, né? E assim, não tem que ter, né, ai, será que eu estou indo pelo caminho certo, né? Será que eu não estou indo? E é justamente nessa construção que a gente vai consolidando, né, a formatação da metodologia, né? Então, quero super agradecer todas e dizer que realmente estou muito feliz, muito contente e tenho muito carinho, né, por estarmos juntas nessa jornada aí com o raciocínio alfabético e conseguindo atingir um número cada vez maior de crianças, né, que consigam ter sucesso aí na sua caminhada com a leitura e com a escrita. Porque, apesar da minha dislexia, assim, eu sou uma pessoa apaixonada por ler, né? Então, às vezes eu falo, meu Deus, aquela correria desenfreada, eu falo assim, eu só quero ler. 2 filhos pequenos, aquela coisa, eu só quero ler, né? Daí até meu filho brinca, mas só quer saber de ler, né? Porque é apaixonante. É um mundo aí, um portal que a gente abre e que a gente não fecha nunca mais, né? E assim, estar com você, Verônica, as trocas sempre são muito ricas. Então, você traz isso com tanta paixão que todas as vezes que a gente ou participa de um curso, seja ele online, presencial, às vezes uma devolutiva de um paciente ou aqui mesmo, tem coisas que abrem ainda mais estratégias, assim, né? Então, é sempre muito rico estar trocando, estar com você. Você é muito generosa nessa questão do conhecimento, né? De compartilhar. Não, é algo seguro, não é... que você, né? Eu lembro que uma vez eu fui no consultório fazer uma supervisão e daí você estava me ensinando a trabalhar melhor com os marcadores. Daí ela olhou para mim, liga o celular, grava, porque depois você vai esquecer. E eu nunca mais esqueci. Eu fui lá que me apaixonei pelos marcadores. Ela fez uma vez, ela, grava, porque você vai esquecer. Então, esse amor, assim, de querer que a metodologia seja utilizada da forma correta para que funcione, para que dê certo. Sim, porque a gente sabe, né, que dá certo, né? Sabe que dá certo. E o primeiro aluno que eu atendi com essa metodologia, ele já veio para mim com o diagnóstico de dislexia, assim, eu trabalhei com ele por 3 anos. E no final eu falei, o que eu vou dar de presente para ele para marcar esse encerramento, assim? Eu falei, vou dar um livro. Então, vou dar um livro. Daí eu comprei um livro de ciências, assim, ele estava numa vibe bem... E quando eu dei o livro para ele, a mãe trouxe um presente para mim também. Quando eu dei o livro para ele, ele falou, mãe, era o livro que eu queria e você não tinha comprado. Ele se apaixonou por ler.
né? Então, essa paixão que você diz que tem, eu já vi em criança, assim, e é algo que paga, né? Que paga o trabalho da gente, que é muito gratificante. É gratificante. E a gente fica com o coração apertado, né? Nessas despedidas. Ai, teve um ano passado, daí ele chorava de um lado, eu chorava do outro. Mas você vai voltar, Fefe? Eu falava, você vai voltar. E a mãe chorava, daí todo mundo chorava. É porque a gente também tem que aprender a se despedir. Passa muito tempo com a gente e você vai vendo a criança desabrochar e de repente... Vai agora, né? Pode ir, que já tá tranquilo, já tá caminhando sozinho por conta. E é muito bom. E que delícia participar desse momento aqui com você. Compartilhar também com a Patrícia essas delícias de experiências dentro do consultório, que é o nosso caso. E... muito obrigada. Obrigada por pensar nessas crianças, por criar todo esse material que é diferente e ele funciona muito bem. Muito bem. Fico muito feliz. É um prazer aprender com vocês. E o mais interessante é que a gente sempre se pergunta, né? Eu acho que cada um tem um propósito de vida, mas o que eu vou entregar? O que eu vou deixar? Qual vai ser o meu legado? E o legado que você deixa, Verônica, é um legado, assim, para a eternidade, né? É algo fantástico mesmo, porque ensinar quem ensina, né? Ensinar quem ensina com amor, com generosidade, e eu que estou do outro lado, vejo os resultados, é fantástico. É algo assim, uma experiência única. Para quem é professor, para quem trabalha com educação, a gente sabe o que é reconhecimento. Então, vocês, todos os dias, pega um pouquinho de reconhecimento, não tem presente que pague, não tem dinheiro no mundo que pague isso, essa satisfação. Então, esse legado que você deixa para todos nós, né, de como você pode aprender de uma maneira diferente, respeitando o tempo do outro, que a gente fala tanto nisso hoje em dia, mas não é palpável, e aqui a gente vê como palpável, e de uma maneira lúdica, é encantador. Muito obrigada, viu? Obrigada por compartilhar. Obrigada mesmo. Obrigada para todas e até uma próxima. Até.